Boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa. Hoje eu vou estar mediando a nossa sessão. Inicialmente, eu quero dizer sejam bem-vindos a mais uma sessão científica aberta da nossa Liga Acadêmica de Odontologia Estética, a LACOI. E hoje o nosso tema proposto é o controle da sensibilidade pós-clareamento, que será ministrada pelo professor Dr. José Augusto Rodrigues, que é mestre e doutor em clínicas odontológicas, com área de concentração em dentística, pela Faculdade Odontológica de Piracicaba, Unicamp, e pesquisador do curso de odontologia da Universidade São Judas Tadeu. Lembrando, pessoal, que ao final da sessão vai acontecer um sorteio, e o ganhador e a ganhadora desse sorteio deve estar seguindo todas as regras que estão descritas lá no Instagram da LACOI, e, além disso, deve estar presente também aqui nessa plataforma no momento do sorteio. Quero agradecer ao professor mais uma vez por topar aí ministrar essa palestra para a gente hoje. Tenho certeza que vai ser bastante enriquecedora. E agora eu vou passar a palavra para ele. Iniciar. Então, muito obrigado pelo convite novamente, né? E eu queria agradecer e também parabenizar a Liga, né, por ela buscar o conhecimento, né? Afinal, é a função da Liga. Mas, às vezes, a Liga vai um pouquinho mais devagar, mais nessa época de Covid, que está todo mundo remoto, demora um pouco mais para se comunicar, né? E parabenizar vocês, né, porque desde que a gente fez o primeiro contato, vocês foram bem rápidos, né, e tudo que eu pedi para vocês, vocês também fizeram, né, porque quando eles me procuraram, eles falaram, professor, pode ministrar um tema que seja interessante. Eu falei, não, tema interessante não, tem que ser para mim, tem que ser um tema interessante para vocês, alguma coisa que a gente possa discutir, que possa acrescentar, né? Aí a gente optou por clareamento, né, então eu estou contando essa historinha, porque uma aula de clareamento dental, ela parece simples, mas a gente acaba gastando, se bobear, um dia inteiro para explicar o clareamento dental. E aí eu falei para eles, não, então vamos pensar em algum ponto do clareamento dental que seja mais interessante, né? E aí, de todos os pontos, o que a gente selecionou foi esse. Eles me falaram alguns pontos, eu falei prós e contras, né? E eles definiram que seria essa controle da sensibilidade, né? Que eu acho que é um tema bem interessante, porque clareamento dental, ele traz sensibilidade, e isso incomoda muita gente, né? Então, vamos começar aqui oficialmente com esse meu primeiro slide, onde eu coloco clareamento dental versus sensibilidade, né? Clareamento dental é um procedimento que ele é muito buscado, ele é um procedimento muito efetivo, né? Parece ser um procedimento simples, mas ele traz efeitos colaterais. E o principal efeito colateral é a sensibilidade. Então, quanto mais a gente faz clareamento dental, maior a chance da gente ter sensibilidade. Quanto mais a gente aumenta a dose, quanto mais a gente aumenta a frequência, maior a gente aumenta a sensibilidade, né? São duas coisas que, infelizmente, elas caminham junto. E aqui a primeira pergunta, como ocorre o clareamento dental? Então, o clareamento dental, ele ocorre por um processo químico, né? Vocês estão vendo aqui, nessa simulação, onde se coloca um produto sobre a superfície do dente, e esse produto, ele vai penetrar no dente e ele vai atuar lá dentro, né? Então, é um produto que vai oxidar os pigmentos do dente, e assim a gente vai conseguir remover. Diferente desse exemplo aqui, onde nós temos uma remoção mecânica, né, que seria, por exemplo, a escovação, onde a gente remove os pigmentos extrínsecos que estão do lado de fora do dente e acabam escurecendo o dente. Então é diferente, por quê? Porque quando eu tenho a remoção de pigmento extrínseco por abrasão, eu acabo removendo não só o pigmento, mas acabo removendo o dente. Quando eu faço o clareamento dental, a ideia é que a gente coloque um produto e esse produto ele penetre e, teoricamente, ele não promova nenhum dano,
tanto ao esmalte quanto à dentina, né? E essa é a grande vantagem do clareamento dental. Eu consigo fazer com que ele penetre, ele tenha uma ação interna. Então, eu vou conseguir um clareamento intrínseco, né? E é por isso que ele tem tanto sucesso. Mas, para que isso ocorra, a gente coloca o gel clareador, né? O gel clareador, geralmente, ele é um peróxido de hidrogênio, e esse peróxido de hidrogênio, ele vai reagir, e conforme ele vai reagindo, ele vai penetrando. Ele vai penetrando pelo esmalte, vai penetrando pela dentina, e aí afora. Onde der para ele penetrar, ele penetra, né? E conforme ele vai penetrando, ele vai se transformando em radicais livres. E são esses radicais livres que são instáveis e querem ganhar estabilidade que vão fazer o clareamento. Por quê? Porque eles vão quebrar os pigmentos, que são moléculas orgânicas. Cada vez que ele quebra um pigmento, ele reage com esse pigmento e ganha estabilidade. Então, cada vez que o peróxido de hidrogênio se quebra, ele libera um radical livre que vai buscar uma molécula orgânica para reagir com ela, para adquirir estabilidade. E aí, essa molécula vai ficar e feliz, né? Então, a hora que a gente aplica o clareador, penetra, quebra e tem o clareamento, né? Os peróxidos, como eu disse para vocês, são os mais comumente usados, mas a gente tem outros agentes. E o peróxido de hidrogênio nada mais é que a água oxigenada. E isso eu gosto de deixar bem claro, porque muita gente faz clareamento, não dental, mas, por exemplo, clareamento de cabelo, e é o mesmo princípio, né? O que ocorre com o cabelo é o que vai ocorrer dentro do dente, é o que vai ocorrer com os pigmentos. Então, a gente tem que pensar que é um processo químico muito parecido. E eu garanto que as meninas que estão aqui presentes, se já clarearam o cabelo, já devem ter percebido que o clareamento do cabelo não deixa o cabelo 100% como ele era antes, né? Ele começa a ficar um pouco mais, digamos que, ressecado, e dependendo até do quanto clareou, ele não vai ficar nem um pouco bom, certo? E é a mesma coisa que pode acontecer com o dente. Por quê? Porque a hora que eu coloco o pigmento lá dentro, o peróxido de hidrogênio, ele não vai reagir só com os pigmentos, né? Vai reagir com o que tiver lá. Mas, enfim, eu tenho peróxido de hidrogênio, como eu falei para vocês, e ele vai se transformar em 3 radicais livres. O oxigênio livre, o hidrogênio livre e um outro que é o peridroxil. Então, esses 3 que são os responsáveis por reagir com as moléculas orgânicas, né? E eles são peróxido de hidrogênio da água oxigenada. Eu coloquei aqui uma curiosidade. Vocês sabem me dizer o que é água oxigenada 10 volumes? Sim? Não? Água oxigenada 10 volumes significa o quê? Que quando o meu peróxido de hidrogênio, que é um líquido, ele se dissocia, ele libera os radicais livres, ele adquire estabilidade, ele vai aumentar em 10 vezes o volume. O que significa? Que se eu tiver um balão cheio de peróxido de hidrogênio que não reagiu, e ele começar a reagir, ele vai ficar desse tamanho. Então, teoricamente, esse frasquinho de água oxigenada, se reagisse tudo que tem aí dentro, ia ficar uma pressão tão grande que poderia explodir e virar uma bomba, tá? Então, isso é um exemplo que eu dou para vocês verem como a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, que a gente brinca com ele na clínica, ele é um elemento químico, né, uma molécula química que é extremamente instável e reativa. Então, ela começa a destruir. Geralmente, a gente tem medo de brincar com o quê? Com ácido clorídrico, né, que a gente sabe que se cair na pele, corrói na hora. Só que o peróxido de hidrogênio, ele também pode corroer, tá? E aí, eu coloquei aqui uma tabelinha, né, que eu gosto de mostrar também, para a gente pensar no quanto reativo é o material que a gente está utilizando. Então, para o clareamento caseiro, quando a gente coloca o gel na moldeirinha e coloca na boca para fazer o clareamento, a gente tem algumas possibilidades, dentre elas o peróxido de carbamida, 10, 16 e 20%. Essas concentrações aqui é que são indicadas para o clareamento caseiro. As concentrações mais altas são indicadas para o clareamento em consultório, né, que aí já são concentrações mais perigosas e o dentista que vai saber lidar melhor. Então, essas concentrações aqui, peróxido de carbamida 10%,
ele não é o peróxido de hidrogênio puro, né? Ele vai reagir, ele vai quebrar em peróxido de hidrogênio, e aí o peróxido de hidrogênio vai se quebrar em radicais livres, né? Então a gente não coloca o peróxido de hidrogênio puro, mas ele acaba virando o peróxido de hidrogênio, que vira uma água oxigenada 12 volumes. Então a concentração mais baixa que a gente usa para o paciente fazer o tratamento caseiro é muito parecido com a água oxigenada 10 volumes, né? Que é o que vende na farmácia. O 16% é muito parecido com a 19 volumes. É 19 volumes que é muito parecido com a 20 volumes, né? Que é a que vende na farmácia para clarear cabelo, né? Então não é uma concentração muito grande, por isso que a gente pode dar para o paciente levar para casa e utilizar. Só que as outras concentrações que a gente utiliza, peróxido de carbamida 35%, já cai para 11,6 de peróxido de hidrogênio, 39 volumes. 30%, que é o que a gente mais usa, em torno de 30% a 35%, já vira 100 volumes, né? E 50% que a gente encontra em alguns lugares, né, tem alguns clareadores, já vai para 166 volumes. Ou seja, a hora que reage, expande muito, e aí sim eu posso ter uma bomba, né? Isso a gente utiliza no nosso próprio consultório, né, para fazer o clareamento dental. Então, vendo essas concentrações, a gente já pode imaginar, quanto maior a concentração, mais reativo ele vai ser, né? E se ele for mais reativo, é legal porque ele vai clarear mais. Só que o clareamento vai estar diretamente relacionado com a sensibilidade pós-operatória. Então, ó, continuando aqui a sequência de como que ocorre o clareamento dental, eu tenho os pigmentos, que geralmente são moléculas orgânicas, né? E o peróxido de hidrogênio, ele vai quebrando essas ligações entre as moléculas. Então, é como se fosse um sniper aqui, que vai atirando, né, nas moléculas orgânicas, e conforme ele vai atirando, pá, 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 vai quebrando essas moléculas, né? E, de acordo com o que a gente aprende, elas vão sendo quebradas sucessivamente, né, até que elas fiquem moléculas muito simples, moléculas de CO2 e água, né? Então, lá no final, o clareador e os pigmentos vão virar o quê? CO2 e água. Parte vai evaporar, né? E o resto vai virar água. Maravilha, né? Isso seria muito bom se acontecesse só com os pigmentos, né? Mas aqui eu coloquei o exemplo do sniper, só que esse exemplo está totalmente errado, certo? Seria como se a gente estivesse jogando uma granada. Por quê? Porque a hora que a gente joga uma granada, a gente explode tudo. A gente não está vendo o que a gente está explodindo, né? E essa é uma característica do clareamento. Eu uso um reagente químico, que é o peróxido de hidrogênio, que ele não sabe o que é molécula de pigmento e o que não é. E o que não seria molécula de pigmento e seria orgânico, que pode trazer problemas para a gente. Primeiro problema é colágeno. Então, a gente sabe que o esmalte ele é praticamente mineral. Então, isso não seria um problema. Mas a hora que o agente clareador ele penetra na dentina, ele vai reagindo tanto com as moléculas orgânicas quanto com o colágeno. E isso pode ser um problema. Por quê? Se eu fizer clareamento demais, eu vou acabar com todos os pigmentos e vou acabar com o colágeno do meu paciente. Precisa clarear muito. Mas tem gente que às vezes exagera um pouco, né? Muito bem. E qual que é o próximo problema? O próximo problema é que ele continua fluindo. E conforme ele vai fluindo, ele passa esmalte, dentina e ele chega onde? Na polpa. E lá na polpa, o que ele encontra? Encontra odontoblasto e mais um monte de célula que está passeando por lá, né? E essas células, elas são orgânicas. Alguém tem dúvida que célula é um material orgânico? Eu acredito que não. E aí o que acontece? A gente joga essa bomba e ele vai reagindo da forma que você menos espera, né? Vai, simplesmente reage, tá? E aqui é um exemplo, ó, eu preparei um gel de peróxido de hidrogênio para clareamento dental e sobrou um pouquinho. Aí eu resolvi fazer uma brincadeira e fiz uma carinha na minha mão, né? Olha que carinha feliz. Daqui a pouco eu lavei, né? Daqui a pouco não, eu lavei bem rápido, que era justamente para a carinha feliz ela não causar muito dano no meu dedo, né? Só que eu lavei, aqui já não tem, a gente já não vê quase vestígio nenhum de clareador, né?
posso até aumentar aqui um pouquinho, e aí, olha daqui a pouco como ficou. Continua a fazer o quê? A clarear meu dedo, certo? Na verdade, ele continua a fazer o quê? Ele continua a reagir com as moléculas orgânicas que tinha na minha pele, certo? E aqui eu estou falando de epiderme. Né? A epiderme ela é muito mais resistente que a derme, que vai ser muito mais resistente com o que eu tenho na polpa. Né? Imagina o estrago que ele faz quando ele começa a penetrar na polpa, certo? E aqui, um pouquinho depois, como que ficou? Né? Então, vocês podem ver que ele penetra. E esse sorriso aqui está muito maior do que o sorriso inicial que eu desenhei. Esses olhos aqui, parece que ele colocou um óculos de sol, né? Não são mais os olhinhos que eu fiz no meu dedo. Então, ele penetra e vai, né? Sem nada que segure. O que for matéria orgânica, ele vai destruir, né? E é por isso que a gente tem sensibilidade. Por quê? Porque ele destrói o que tem na dentina e ele destrói o que tem na polpa, né? E isso é um grande problema. Esse é um artigo que eu gosto de mostrar sempre que eu falo de clareamento dental, e é interessante que ele é um artigo clássico que mostra que, para eu ter o mesmo nível de clareamento, eu consigo o mesmo nível se eu aumentar a concentração e aplicar pouco, ou se eu diminuir a concentração e aplicar por várias vezes, né? E esse artigo aqui, ele exemplifica por que que o clareamento caseiro, às vezes, é muito mais interessante que o de consultório. Porque no clareamento caseiro, eu faço várias aplicações com uma concentração baixa, né? O que acaba sendo mais seguro do que eu fazer uma aplicação de uma concentração alta em 5 sessões, por exemplo, tá? E eu vou ter o mesmo resultado que eu utilizar uma concentração baixa em várias sessões. E quando a gente utiliza uma concentração alta, isso pode ser perigoso, porque a gente não controla o tanto de peróxido de hidrogênio que a gente coloca, tá? Mas eu vou discutir isso com vocês um pouquinho mais para frente. E esse daqui é um resultado de um trabalho clínico, também um trabalho clínico antigo, que eles compararam duas formas de clareamento caseiro. Uma utilizando o peróxido de carbamida 10% e outra utilizando o peróxido de carbamida 15%. Então, o grupo controle era 10 e o experimental era o 15, porque logo quando se inventou o clareamento dental, o 10 era, digamos que o padrão ouro, e o 15, que era uma coisa nova, era o que teria de novo. E ele mostrou o quê? Ele mostrou que após uma semana, a gente não teve diferença estatística entre os dois grupos, né? E esses números aqui é o quanto clareou. Então, em uma semana, utilizando 10%, clareou 5,6, em média. E o 15%, 6,69. Clareou mais? Se a gente for olhar numericamente, o número diz que aparenta ser maior. Só que, como é um estudo, a gente tem sempre que olhar a estatística. É ela que vai dizer para a gente o que realmente aconteceu. Porque, como é um estudo, possivelmente eu tenho 20 resultados, e isso é uma medida da média, né? E a hora que você analisa pela estatística, que vai me dizer se tem uma diferença ou não entre os grupos. E, em uma semana, não teve diferença. Em 2 semanas, o 10% ficou 7,69 e o experimental 9,42. E aqui, a análise estatística já mostrou uma diferença, né? Então, em 2 semanas, o 15%, ele clareou mais. O que aconteceu, então? Aconteceu isso, ó, um grupo de 15 e um grupo de 10 que começaram a andar juntos, né? O de 15, ele andou um pouquinho mais na primeira semana, certo? Só que não o suficiente para falar, ah, tá muito mais na frente que o outro. Depois foi passando o tempo, foi clareando, e aí o que aconteceu? Como clareamento, eu utilizei uma concentração mais baixa, né, no tratamento, ele clareou menos, e acabou o quê? Que ele clareou menos e o outro clareou mais, certo? Mas lá no meio do caminho, eles estavam muito próximos. Então, é esse mais ou menos o resultado que eu tive em 2 semanas. Um diminuiu um pouco, o outro diminuiu bem mais. Deu diferença estatística aqui, certo? Então, seria mais ou menos isso. A gente tem como controlar a velocidade no nosso clareamento dental, né? E eu gosto de mostrar isso por quê? Porque esse trabalho também mediu a sensibilidade, né? Numericamente, entre 1 e 2 semanas, o grupo experimental teve um número maior.
só que estatisticamente não foi diferente, tá? Então, em 2 semanas não foi o suficiente para ficar mais sensível do que uma semana com 15, do que 2 semanas com 15, certo? Mas o número já foi maior, o que é um indício. Aqui um outro trabalho que mostra a comparação do clareamento também entre incisivo central, incisivo lateral e caninos, né? Utilizando peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio, que são 2 agentes diferentes. É legal ver o quê? Que todos os dentes clarearam bastante. O que clareou mais foi o canino, né? Por que o canino clareou mais? Porque o canino, ele estava um pouco, ele geralmente é mais escuro que os outros dentes, então ele teve um resultado clínico que em número é maior, né? E o mais interessante é que esses 2 trabalhos, que comparam a peróxido de carbamida 20%, que é aproximadamente peróxido de hidrogênio 7,5%, teve sensibilidade durante todo o período de tratamento, só que não teve diferença estatística. Ou seja, a quantidade de radicais livres gerados causou mais ou menos o mesmo efeito, tá? Mas teve sensibilidade, certo? Mostrou que teve, tá bom? E deixa eu mostrar um pouquinho de clareamento, né? Porque afinal de contas a gente veio falar de clareamento. Antes de falar que dói e como controlar isso daí, vamos mostrar umas fotos. Então aqui eu tenho um clareamento, né, de um paciente que fez o clareamento caseiro, né? E aqui é 21 dias depois de ter feito o arco superior. Eu não fiz o arco inferior, que era para servir como padrão, né? Porque às vezes fotos têm variação de cor, então a gente consegue controlar o antes e o depois. Funciona? Funciona, a gente não tem dúvida que o clareamento funciona, né? 21 dias depois, o dente está clarinho. Não posso falar branco, né? Porque o dente, teoricamente, ele cai na própria cor. Ele não chega a ficar branco, ele fica mais claro, tá bom? E aqui um outro clareamento. Deu certo? Deu. Estão todos branquinhos, né? Clarinhos, certo? O canino, que era mais escuro, alcançou todos os outros. Como eu disse para vocês, isso é uma questão de se insistir no clareamento, né? Então, você tem que clarear um pouquinho mais, ele vai chegar. Só que essa questão de insistência pode ter problemas, né? E esse outro paciente aqui? Tem o dente super escuro, né? Clareia? Clareia também. Só que esse daqui, para fazer o clareamento, eu já tive que utilizar o quê? Uma associação de técnicas, tanto caseiro quanto de consultório. E a gente teve que fazer várias aplicações. E esse paciente aqui já é um paciente que teve mais sensibilidade do que este aqui. Porque este aqui fez só o tratamento caseiro, com uma concentração baixa. Esse daqui que já fez o tratamento em consultório, não teve tanta sensibilidade. Mas esse caso aqui, que a gente tem que insistir bastante, aí é que está o problema. E por que está esse problema? Porque a gente pode pensar como se a polpa fosse esse pote aqui. Vamos brincar com esse esquema. E eu tenho um tanto na polpa, certo? Um limite, que é o limiar de dor, que vai aguentar o excesso de peróxido de hidrogênio, né, os radicais livres lá presentes. Depois de um certo limite, eu começo a ter o dente sensível, né, eu começo a ter uma hiperalgesia, eu começo a ter uma inflamação pulpar, né. Então, a gente faz uma aplicação do clareamento, e aí o que acontece? Eu encho a minha polpa? Ainda não, ainda tem espaço vazio, cabe mais peróxido antes de sentir dor. Então, fiz uma aplicação, tem pouco, não atingiu o limiar de dor, o paciente não sente dor, certo? Aí o tempo passa. No outro dia, diminui. Por quê? Porque o próprio corpo ele tem mecanismos para eliminar esse peróxido, tá? O peróxido e os radicais livres, a gente produz enzimas porque elas eliminam esses agentes químicos porque eles também são subprodutos de outras reações celulares que a gente tem. Então, a gente tem mecanismos de defesa, né? O nosso problema é que o nosso corpo não tem mecanismos de defesa tão grande para eliminar a quantidade que muitas vezes a gente utiliza, né? Então, a gente tem enzimas que são chamadas de peroxidases, que elas removem isso do nosso corpo, né? Então, o tempo vai passando, no outro dia, quando vai fazer uma nova aplicação do caseiro, por um exemplo, o que acontece? Tem um pouquinho de peróxido? Tem. Acabou ficando, né? Não removeu tudo. Mas está longe do limiar de dor.
Então, se está na hora de fazer outra aplicação, a gente faz. E aí o que acontece? O peróxido entra. E aí, quando terminou de aplicar, a concentração na polpa, ó, aumentou, certo? Mas tudo bem. O tempo passa, no outro dia, a minha peroxidase eliminou, e a hora que ela vai eliminando, eu não sinto problema nenhum, né? Eliminou, nova aplicação, certo? Só que aí nessa aplicação, o que aconteceu? Passou do limiar de dor. Então, a hora que você terminou o tratamento clareador, seu dente está cheio de peróxido, né? Já começou uma inflamação que qualquer coisa que aconteça com esse dente, ele vai doer, ele vai responder com dor. Por quê? Porque muito peróxido, o peróxido já estimulou uma inflamação e qualquer estímulo vai ser sentido facilmente. Muito bem. Só que o tempo passa. E aí, no outro dia, o que acontece? Na hora de fazer uma nova aplicação do caseiro, o paciente já não está mais dor. Não está mais com dor, porque o corpo foi eliminando, certo? Só que a partir desse momento, se ele fizer uma nova aplicação, já sobe lá no alto. E aí, quando passar 24 horas, o que aconteceu? Ainda está atingindo o limiar de dor. Então, o paciente vai fazer o quê? Ele vai aplicar, e desse momento em diante, ele vai acabar ficando sempre com essa sensibilidade, tá? Então, a gente já sabe que é o excesso de radicais livres que vai transitar pela polpa que vai causar essa sensibilidade. Então, o jeito mais simples e efetivo é evitar que tenha excesso de radicais livres transitando pela polpa. Para evitar isso, a gente pode utilizar uma baixa concentração, né? E muitas vezes dar um tempinho a mais para o corpo conseguir eliminar esses radicais antes de fazer uma nova aplicação, certo? Muito bem. Então aqui seria uma comparação. Quando eu faço a minha primeira, né, aplicação do caseiro, que é uma pequena concentração que a gente utiliza, vai aumentar um pouquinho só de radicais livres na polpa. Já na primeira aplicação de consultório, que a gente coloca uma quantidade muito maior, uma concentração mais alta, o que acontece? Eu encho a minha polpa de radicais livres. E o paciente sai da cadeira muitas vezes sentindo sensibilidade, tá? Então o paciente já sai com dor. Isso é um problema, né? O paciente não gosta de dor. Mas aí o tempo passa e o que acontece? Vai sendo eliminado, tá? E aí, no dia seguinte, o meu paciente pode ser que ainda tenha um pouquinho de dor no consultório, porque ele estava com uma quantidade muito grande. No caseiro não vai ter dor nenhuma, que está abaixo do limite, tá bom? E o tempo passa. Uma semana depois, o que acontece? Eu vou tendo o efeito acumulativo do caseiro, e o meu limiar de dor está quase lá, né? A quantidade de peróxido já está quase atingindo o limiar de dor. Só que o caseiro, o consultório, desculpa, geralmente a gente faz uma sessão por semana. Então, essa semana inteira, o que acontece? Vai sendo eliminada a quantidade grande de peróxido de hidrogênio e às vezes não tem mais nenhuma ou tem uma pequenininha quantidade, uma pequena quantidade ali que vai passar do limiar de dor. Então eu tenho vantagens e desvantagens em usar uma baixa e uma alta concentração, né? A hora que eu aplico uma baixa concentração no caseiro, eu consigo ir dosando para o meu paciente para que ele não sinta dor, certo? Então, se eu tenho um paciente e eu vou começar o clareamento caseiro, eu posso começar com uma concentração média e acompanhar. Se ele está sentindo muita dor, eu falo para ele fazer o quê? Baixa um pouquinho essa concentração, né? Então, ou você usa por menos tempo, ou você troca o agente clareador, ou muitas vezes a gente pede para ele intercalar dia sim, dia não, que é para ter tempo do corpo eliminar o excesso. Então, isso é o que tradicionalmente a gente faz. No consultório, geralmente, o problema é a dose é alta e o paciente vai sentir sensibilidade em grande parte dos casos. E aí é que está a nossa busca de uma solução para tentar contornar isso daí, certo? Muito bem. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouco da literatura, né? Algumas coisas para a gente discutir. E esse trabalho, o que ele mostra?
ele mostra que quanto mais, certo? Quanto mais eu tiver de concentração, quanto maior concentração eu tiver, quanto mais efetivo for o meu resultado, porque também está relacionado com uma alta da concentração, mais sensibilidade eu vou ter, tá? E que se eu utilizar géis de baixa concentração, eu diminuo a sensibilidade, né? Tanto pós quanto transoperatória. Então é uma alternativa, né? E está de acordo com o que eu falei com vocês até o momento. Então, a princípio, o método tradicional que é acompanha, faça um diagnóstico correto e saiba dosar o clareador, né, saiba quanto você oferece para o seu paciente, isso vai trazer um controle dessa sensibilidade, tá? Mas a gente gosta de fazer clareamento, né, e gosta de ter resultado rápido. E aí, quando a gente faz o clareamento no consultório, né, que a princípio traz um resultado rápido, porque é uma alta concentração, o paciente começa a ter dor. E o pico da dor ocorre de 1 a 6 horas após o clareamento dental. Então, o paciente sai do consultório, vai para casa e muitas vezes vai dormir com dor de dente. E muitas vezes no outro dia acorda ainda com essa dor de dente, tá? Quem já fez clareamento no consultório, com certeza já deve saber como é essa dor, né? E aí a gente tem que identificar essa dor, de preferência, para não errar na dose também. Por quê? Porque essa dor, ela é uma dor pulsátil. E geralmente, quando o paciente está deitado, a gente vai acompanhando o paciente e pode ir perguntando para ele, né? Tá sentindo alguma coisa? Tem alguma coisa estranha? Por quê? Primeiro, porque é super chato fazer clareamento em consultório, que você tem que ficar do lado do paciente e ele fica lá, de boca aberta. E aí você tem que fazer alguma coisa. E segundo, que a gente já sabe que vai doer, né? E a gente tem que saber e estabelecer qual é a dose limite. E geralmente a gente coloca de acordo com o que o fabricante indica, e às vezes o que o fabricante indica ou é muito ou é pouco para o paciente, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, a gente pode ficar perguntando para o paciente. Se ele sentir o dente pulsar, quer dizer que está na hora de parar aquele tratamento. Se você insistir mais, ele vai ter muita dor, tá? E, geralmente, tem paciente que aguenta, né, bastante tempo, fica lá meia hora, 40 minutos e não sente nada. Só que tem outros que você mal colocou e já está doendo, né? E aí é que está o nosso outro grande problema de controlar isso daí. Então, a sensibilidade pós-operatória, né, para a gente conseguir manejar ela, a gente tem que entender todos esses fatores, certo? E a gente pode trabalhar com a concentração. Então, se eu sei que eu tenho um paciente que ele tem um dente que é mais sensível, né, qualquer coisinha que ele faz já dói, tomou um geladinho dói, a gente pode tentar fazer o clareamento não com peróxido de hidrogênio 30%. Eu posso tentar reduzir essa dose. Eu posso indicar o caseiro para ele, que vai ter uma concentração mais baixa, né? Posso diminuir o tempo de exposição, ou seja, o meu paciente, ele não precisa ficar 1 hora clareando no consultório. Se eu sei que é um paciente que já tem mais propensão a ter uma hipersensibilidade, eu posso me planejar de fazer um tratamento de 20 minutos, né? E aí a gente volta naquele gráfico. E quantas vezes eu vou ter que atender esse paciente? Possivelmente mais do que 2, 3 sessões, né? 2, 3 sessões de 40 a 60 minutos é o que a gente utiliza mais ou menos no consultório para ter um clareamento bom. Só que esse paciente, se você reduzir um tempo de 40 para 20, possivelmente vai ter que aumentar o número de sessões de 3 para 6, né? E aí acaba sendo um tratamento longo, né? E é justamente isso que os dentistas não gostam. Por quê? Porque ter que atender o paciente outro dia embute em mais custo, né? Então você tem que marcar de novo, vai fechar sua agenda, você poderia estar fazendo um outro tratamento, ganhando mais dinheiro, e aí é que os dentistas começam a pecar. Por quê? Porque o paciente vai sentir sensibilidade se ele ficar com ele mais tempo na cadeira tratando, né? E poderia não sentir. E alguns pacientes até acreditam que só porque estão clareando vão ter dor, né? Então também tem um efeito placebo para se considerar. Mas o ideal é você determinar quanto o seu paciente vai estar suscetível a sentir uma dor e tentar minimizar isso daí, né?
E ainda tem outras coisas que as pessoas utilizam, né, como calor e luz, né, que são alguns pontos que eu vou abordar mais para o final. Então, o que esse paciente mais suscetível teria? Bem, a princípio, quando o peróxido entra, uma inflamação, uma pulpite, e é uma pulpite reversível. A gente não tem nenhum trabalho na literatura que mostre que ocorreu alguma pulpite irreversível com necrose dos dentes de pacientes humanos, tá? Não, nunca encontrei nenhum trabalho na literatura. Se alguém encontrar, por favor, me mande, porque não existe, até que eu saiba. Tem clareamento em ratinho que ficou com necrose pulpar? Tem, mas foi no ratinho, tá certo? O ratinho é outra coisa. E isso tudo já indica que pode acontecer em humano, né? Mas a gente não tem nenhum relato ainda. Então, a princípio, a gente considera o clareamento dental como um tratamento bem seguro. Então, a gente vai ter uma pulpite irreversível. Uma vez que a gente tem essa pulpite, a gente já vai saber, né, identificar alguns fatores de risco, como, por exemplo, paciente que tem uma trinca no dente, né? Se esse paciente tem uma trinca no dente, o que vai acontecer? É como se o gel clareador encontrasse um elevador direto, né, para a polpa. Por quê? Porque ele demora para penetrar o esmalte, demora para penetrar a dentina, e aí ele chega na polpa. Só que se eu tenho uma trinca, o que acontece? Ele vai, escorrega direto pela trinca, como se fosse um tobogã lá na dentina, né? E aí ele está muito mais perto da polpa. A mesma coisa, pacientes que têm retrações, né? Então, se eu tenho um paciente que tem retração e eu colocar o gel clareador na retração, o gel vai direto para a polpa e ele vai sentir sensibilidade, né? Se eu tenho um paciente que tem lesões de erosão, desgaste nos dentes, também vai direto para a polpa. Então, esses são pacientes de risco, pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado e já pode imaginar que vai sentir dor, né? Então, se são fatores de risco, vamos já começar o tratamento da forma correta, com uma concentração menor, né, e mais espaçada, certo? E aí, como eu disse para vocês, os cuidados que a gente deve ter, a gente pode maneirar. Por quê? Porque se eu der tempo, né, para o gel clareador ser eliminado, por exemplo, fazer intervalado o meu clareamento, né, vamos dizer que eu acabei de fazer o tratamento aqui em 2 pacientes. Se um paciente ele fizer no outro dia e o outro não fizer, o que acontece? O nível de sensibilidade desse daqui que não fez vai diminuindo, né? Então, talvez ele não tenha tanta sensibilidade quanto esse aqui que fez e já teve um acúmulo ali. Aí, no próximo dia, faz. Esse daqui dá um passinho para frente, só que esse daqui dá outro passinho para frente, né? Aí, se esse daqui não interrompe, ele volta para trás e o outro continua, né? E assim sucessivamente. E aí eu vou ter um paciente que faz clareamento dia sim, dia não, certo? Esse que faz dia sim, dia não, ele vai ter sensibilidade? A chance é muito menor. Já esse daqui que faz todos os dias, né, a chance de ter mais sensibilidade é maior. Então, até agora eu falei das técnicas, né, dos modos convencionais com que a gente manejava, né, essa sensibilidade durante o tratamento, né? E a grande pergunta é como que a gente vai controlar isso daí caso eu já tenha, né? E aí, eu resolvi trazer esse tema à tona, porque tem muito trabalho saindo em relação a isso, né? E a gente acaba ficando na dúvida, porque muita gente fala, meu paciente ficou com dor, o que eu faço? Ah, dá um analgésico, dá um anti-inflamatório, faz isso, faz aquilo. E será que funciona, né? Essa é uma dúvida que eu também tinha, sempre tive, e nunca teve literatura que respondesse. Só que, atualmente, a gente já tem alguma literatura que ajude a gente a ter uma conclusão, tá? Então, uma das coisas que mais se recomendava para evitar a dor, né, ou para manejar essa dor após o clareamento dental, era a aplicação de flúor. Então, todo mundo sempre recomendava, terminou o clareamento, faz uma aplicação tópica de flúor, né, que vai ser bom para o paciente. A aplicação tópica de flúor não é ruim para o paciente, é sempre bom, né? Ainda mais se for um paciente que tiver um risco de cárie um pouco mais elevado. Mas no caso da sensibilidade causada pelo clareador,
isso talvez não seja tão efetivo. Por quê? Porque o nosso problema é a inflamação que eu tenho na polpa, porque eu tenho radicais livres circulando por lá, né, e degradando matéria orgânica. Flúor não elimina radical livre, flúor não atua na polpa. O flúor vai fazer o quê? Ele vai atuar no esmalte, vai atuar em alguma dentina, alguma área radicular exposta e vai se precipitar. Uma vez que ele precipite, ele vai fazer o quê? Vai remineralizar esmalte e talvez vai ajudar a diminuir alguma exposição de tubo dentinário que esteja trazendo sensibilidade, né? Então, ele pode, às vezes, até ajudar a evitar que bata aquele vento e o paciente pule, né? Mas, na verdade, o dente ele já está com a inflamação, ele está no estado de hiperalgesia e qualquer estímulo mínimo que seja já vai desencadear a dor. Então, o flúor, os trabalhos mostram que não adianta, né? Nem o flúor, nem as pastas dessensibilizantes. Porque todos os dessensibilizantes que a gente utiliza, eles atuam basicamente por precipitação. Eles não atuam direto na polpa, né? Então, isso não funciona. Então, esse trabalho aqui que eu mudei o slide, né, ele testou uma pasta para dente sensível e uma outra pasta que tem uma forma diferente de flúor, que é uma forma que hoje em dia a gente acha que ela é mais efetiva, né? Mas nenhum dos dois trouxe um resultado adequado. O paciente sentiu sensibilidade. O grupo que aplicou essa pasta aqui, na primeira sessão, não teve tanta sensibilidade assim, né? Foi estatisticamente diferente dos outros. Mas nas últimas sessões, teve o mesmo nível de sensibilidade. Então, o uso dessa pasta, infelizmente, não adiantou. Esse outro trabalho aqui testou a aplicação do nitrato de potássio, que é um dessensibilizante que a gente utiliza quando tem a área radicular exposta, e o que ele observou? Que também não adiantou, tá? Ou seja, o uso de dessensibilizante, quando a gente vê de modo geral, faz um trabalho com análise estatística, demonstra que ele não tem efeito, certo? Esse outro aqui utilizou o dessensibilizante, o nitrato de potássio, dentro da moldeirinha de clareamento, né? Que também era uma coisa que a gente indicava. A gente indicava fazer o quê? Faz o clareamento, acorda no outro dia, por exemplo, lava o dente, e aí você enche a sua moldeirinha com gel dessensibilizante, coloca na boca e deixa ela lá. Esse trabalho testou, né? É um trabalho de 2020, bem novo, assim como o anterior. E mostrou que não teve diferença estatística fazendo ou não essa aplicação de nitrato de potássio. O que eu digo para vocês que faz sentido, né? E repito, meu paciente tem uma inflamação na polpa. Enquanto eu não tratar essa inflamação, ele vai ficar com o dente sensível. E aqui tem um outro trabalho que é uma meta-análise, né? Só para concluir esse tópico. E essa meta-análise, ela fez o quê? Comparou diversos trabalhos que avaliaram o uso de dessensibilizantes. E eles também não chegaram a nenhuma conclusão de que ele era melhor ou ele era pior. Ou seja, ele não fez diferença nenhuma, tá? Então, o uso de dessensibilizante, será que ajuda? A literatura não mostra evidência de que ajude, tá? Pode ser que em um caso isolado ou outro, ajude. Então, será que a gente deve recomendar? Eu acho que é interessante. Se o paciente estiver sofrendo muito com dor, a gente pode tentar todas as alternativas, né? Mesmo porque nenhum trabalho associou todas as alternativas, que são muitas coisas variando. Mas pode ser que ajude. Mas vamos tentar outra coisa. E qual seria outra coisa inusitada que eu quero trazer para vocês? O uso da vitamina C, né? Então, teve trabalhos que testaram que se o paciente tomasse uma dose de vitamina C antes de fazer o clareamento, se isso ia influenciar na sensibilidade pós-operatória. E por que vitamina C poderia ajudar nisso? A vitamina C, todo mundo sabe que é um agente antioxidante. Então, todo mundo toma preventivamente para não ter doença, para não envelhecer, né? Tem cremes com vitamina C para a gente passar na pele, para a pele ficar mais jovem, né? Então, como eu disse para vocês,
o nosso próprio corpo, as nossas células, quando elas trabalham demais, elas produzem radicais livres, né? Elas produzem radicais livres muito parecidos com os produzidos pelos peróxidos. E a vitamina C, ela é utilizada justamente para quê? Para reagir com esses radicais livres, né? E aí o que aconteceria? Esses radicais livres, em vez deles oxidarem uma molécula orgânica nossa, que está em função, eles reagiriam com antioxidante. E basicamente é para isso que serviria a vitamina C, para que o paciente tomasse antes do clareamento, né? E aí você aumenta o nível, né, de vitamina C circulando no sangue. Essa vitamina C, ela entraria lá na polpa e ficaria ali prontinha, esperando o peróxido de hidrogênio utilizado no clareamento, né? E o que deu de resultado? Não deu certo, tá bom? Também não deu. Triste. Ia ser muito bom se desse certo, né? Na teoria, parece legal. Só que a gente sabe que tem um limite de absorção de vitamina C no corpo que vai entrar na corrente sanguínea, né? E no trabalho clínico, o uso pré-operatório de 500 miligramas não foi eficaz para prevenir a sensibilidade. Já num outro trabalho que foi feito com os ratinhos, né? Os ratinhos sofrem, coitados. Mas foi utilizada uma dose mais alta de vitamina C, né? E a dose mais alta de vitamina C evitou que tivessem danos pulpares graves em relação a outros ratinhos que não tomaram vitamina C. Então, até certo ponto, a vitamina C chegou a proteger um pouco a polpa, tá? Em relação a não ficar tão destruída, certo? Mas o ratinho, como eu disse para vocês, já tem estudo que mostra que eu tenho necrose e em humano ainda não tem, né? Então, talvez o metabolismo não seja o mesmo, embora nós, os ratinhos, sejamos animais, né? Mas não tem como fazer esse estudo também em humanos, que a gente teria que extrair o dente, que é antiético, né? Então, não tem como a gente saber. Mas, quem sabe, se a gente associar um dessensibilizante mais uma vitamina C, de alguma forma ajude, né? Mal não vai fazer, se a gente ficar numa dosagem boa. Mas, infelizmente, a vitamina C, aparentemente sozinha, não dá certo, tá? Outra coisa que também foi testada para o controle dessa dor foi o uso de anti-inflamatório, certo? Então, a gente sabe que quando eu tenho o meu peróxido, né, ele vai reagir com a matéria orgânica, e se ele começar a quebrar as células, eu vou ter a liberação de um monte de mediadores inflamatórios, né, COX, COX-1, COX-2, prostaglandina, todo aquele mecanismo de inflamação. E o peróxido, ele reage com matéria orgânica, né? Uma vez que ele reaja, vai quebrar a membrana, vai quebrar a célula, e eu vou ter todos esses mediadores ali. Então, por que não utilizar um anti-inflamatório para não trazer a inflamação, né? Então, alguns trabalhos testaram, né? Por exemplo, aqui a dexametasona 8 miligramas. Dexametasona 8 miligramas é a dose que geralmente a gente utiliza para fazer uma cirurgia, digamos que bem invasiva, né? Para evitar bastante inflamação. E o que ele observou? Que não deu certo, tá? Também não deu. Então, pode ser que ajude em algum ponto? Pode ser, né? Se a gente associar o anti-inflamatório com a vitamina C, com dessensibilizantes, a hora que some os efeitos, diminua, né? São alternativas. Mas a literatura mostrou que dexametasona não deu certo. Não foi testado só dexametasona. Esse outro anti-inflamatório piroxicam também foi testado. E também não deu certo. Não deu diferença do grupo placebo, né? Então a gente pode ver aqui os valores, estatisticamente, o mesmo nível de sensibilidade. Tá bom, vamos testar outro, né? Vamos testar esse daqui. Resultado também não ficou bonito, tá? Não deu diferença, certo? E o único que deu diferença aqui, acreditem se quiserem, foi o placebo, que sentiu menos dor do que a pessoa que tomou anti-inflamatório, tá? Então, parece que anti-inflamatório também não está dando muito certo. E tinham poucos trabalhos, mas agora já tem esse de 2020,
que é uma revisão sistemática, né, selecionou alguns trabalhos de acordo com a qualidade, e aí o que, que ele observou? Juntou todos os dados e observou o quê? Que não funciona. Tá? Na verdade, o anti-inflamatório, né, um outro trabalho que também fez a mesma análise, tem duas análises sistemáticas, né, esse daqui é de 2019, eles mostraram que, teoricamente, você não consegue diminuir a dor utilizando anti-inflamatório, o que você consegue é postergar essa dor. Então, a hora que você dá a medicação, digamos que pré-operatória, para o seu paciente, você promove toda a reação que a gente já sabe de evitar que a inflamação venha, só que a hora que você começa a eliminar o anti-inflamatório, o peróxido, ele fica ainda no dente, ele está presente, ele vai continuar a degradar, e aí a inflamação acaba vindo. Então, aparentemente, a única maneira da gente fazer com que esse inflamatório funcione é tomar esse inflamatório numa dose anti-inflamatório numa dose alta durante todo o tratamento clareador, né? O que talvez não seja uma coisa viável, né? Porque tomar anti-inflamatório para um problema estético talvez não seja ideal, sendo que a gente consegue contornar esse problema estético mudando, por exemplo, a dose com que você aplica o gel clareador, tá? Então, eu diria para vocês que o uso de um anti-inflamatório, ele vai postergar, se ele for pré-operatório, e ele pode ajudar a diminuir um pouco, né, depois, no pós, mas mesmo assim, enquanto o peróxido estiver presente, a dor também estará, né? E a gente tem estudos que mostram que esse peróxido, ele fica presente até 2 semanas circulando pelo dente, né? Tanto que a gente não pode fazer a adesão de uma resina composta a um dente recém-clareado, né? Porque ele tem esses peróxidos circulando e enquanto tiver o peróxido circulando, a resina composta não vai polimerizar. Se ela não polimeriza, ela cai, né? Então, vai diminuir a quantidade? Vai. Conforme for diminuindo a quantidade, o tempo for passando, o paciente vai sentindo menos sensibilidade, certo? Então, né? Por que a medicação não funciona? Porque a dor ela vai ser proporcional ao acúmulo de radicais livres na polpa, certo? A hora que eu tiver os radicais atuando, eu vou começar a ter uma inflamação, eu vou ter vasodilatação, vai vir mais célula inflamatória, né, da corrente sanguínea, ela vai migrar para dentro da polpa, vou ter aumento da permeabilidade vascular, vou ter o estresse oxidativo, né, as células vão começar a trabalhar demais, vai ter quebra tecidual e cada vez mais eu vou ter mais liberação de mediadores inflamatórios. E cada vez mais a inflamação vai vir, né? Então não adianta eu segurar por um pouquinho, porque ela, uma hora vem, tá bom? Então vou ter a liberação de prostaglandinas, né, COX-1, COX-2. A medicação utilizada, a dose, talvez ela possa ser pesquisada mais, talvez possamos tentar criar um protocolo, mas ainda não tem um protocolo claro do que fazer, né? E eu acredito que utilizar, por exemplo, um anti-inflamatório durante um período de clareamento de 3 semanas realmente não tenha um bom custo-benefício para o paciente, né? A absorção também vai influenciar e até mesmo a ação dele na polpa. A gente sabe que a hora que a gente toma um anti-inflamatório, ele vai virar sistêmico e vai para o corpo inteiro. Então, quando a gente toma um anti-inflamatório porque eu estou sentindo uma dor na polpa, não vai tirar só dor na polpa. Se eu tiver uma inflamação no pé, vai tirar a inflamação lá do dedo do pé também, né? Porque ele vai ficar na mesma quantidade e vai atuar da mesma forma no corpo inteiro. Então, talvez a dose que eu precise para que ele tenha uma ação na polpa seja muito grande, né? E ainda tem um trabalho que eu vi de 2015 que fala que tem uns receptores específicos para o peróxido de hidrogênio que causam a dor, tá? Então, talvez atuando nesse receptor específico. Mas ainda, como eu diria para vocês, é um talvez. O que a gente tem de evidência científica? A gente tem de evidência científica que o anti-inflamatório pré ou pós-operatório não vai evitar a dor. Ele vai postergar, mas a hora que o paciente parar, a dor volta. Tá bom? Muito bem.
Uma outra coisa que a gente tem que considerar é que os dentes inferiores, geralmente, eles são mais sensíveis que os superiores, né? E por que que o paciente sente mais sensibilidade no inferior quando faz o clareamento? Porque a distância entre a área externa e a polpa é muito menor. Então, o gel clareador, ele chega mais rápido, né? Então, como ele chega mais rápido, ele atua mais rápido e ele causa sensibilidade mais rápido, tá? Dessa forma, dente inferior também tem que ser tratado, talvez por menos tempo, né? Então, quando a gente vai fazer a aplicação no consultório, o ideal é começar pelos superiores para depois ir para o inferior, né? Faz todos os superiores, aplica o gel, aplica a barreira, né? Primeiro aplica a barreira, depois aplica o gel, senão você vai ter um problema. E aí depois aplica a barreira embaixo, aplica o gel embaixo e deixa ele atuar, tá? Um outro ponto que eu falei que eu ia discutir também com vocês é a questão da luz, né? Muito já se foi falado na odontologia, foi questionado sobre o clareamento dental, sobre o uso de luz, sobre o uso do laser. Qual que seria o efeito disso? Muito bem. Primeiro ponto, luz é uma forma de energia. Luz, ela vira calor quando é absorvida, né? Então eu estou de camiseta preta, por quê? Porque eu estou querendo que toda a luz que está aqui no meu ambiente bata na minha camiseta, que ela absorva e que ela vire calor para me esquentar, porque está frio aqui em São Paulo, certo? Não sei como está aí na Bahia, acho que deve estar quentinho. E, enfim, quando a luz é absorvida, ela gera calor. Quando eu coloco a luz, seja qualquer forma de luz, sobre o gel clareador, se ela for absorvida, ela vai virar calor. E a hora que ela vira calor, ela potencializa a reação química de degradação do peróxido em radicais livres. Se eu potencializo, eu tenho a formação de mais radicais livres e eles vão reagir muito mais, eu vou ter um efeito maior. Então, o uso de alguma coisa que aumente a temperatura pode trazer mais sensibilidade pós-operatória. E a gente ainda tem um grande problema, que a hora que eu aumento a temperatura, eu tenho um limite, né? Já é claro, na odontologia, que se eu aumentar em 5 graus a temperatura pulpar, eu vou ter uma necrose. Então, se eu aumentar em 5 graus a temperatura do meu gel, pode ser que eu cause um aumento da polpa, da temperatura da polpa, e eu cause uma necrose pulpar. Que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, tá? Então, não adianta a gente utilizar uma luz forte visando calor, certo? E também tem uma revisão sistemática, né, que mostra que 14 estudos comparando, né, o efeito da luz, né, não teve diferença. Então, adianta aplicar luz? Se for gerar calor, não dá diferença, tá? Clinicamente, você não vê a diferença. Talvez a vantagem seja pouca, né? Não a pouca do BBB, tá? Pouca vantagem mesmo de pouca. A outra teoria que acontece é a teoria da fotodegradação. O que seria isso? A luz, ela vai ter comprimentos de onda específicos que vão reagir, né, quebrando os pigmentos orgânicos. E isso acontece? Acontece. Tá? O grande exemplo é o surfista. Por quê? Porque o surfista fica lá na praia pegando onda, né? E o que acontece com o cabelo dele? O cabelo dele clareia, certo? Por que clareia? Porque ele está lá na praia e o sol fica batendo no cabelo dele. O sol, ele tem vários comprimentos de onda que ele emite, certo? Tanto que, quando a gente vai na praia, é indicado o uso de protetor solar. Por quê? Porque o sol emite comprimentos de onda que são cancerígenos, certo? São carcinogênicos, eles causam câncer. Por quê? Porque eles quebram as moléculas do nosso DNA, e aí eu posso ter um DNA defeituoso que vai começar a fazer com que eu tenha um crescimento celular de forma diferente, né? Na maior parte das vezes o nosso corpo consegue identificar e consegue eliminar isso daí. Mas quando ele não consegue, né, quando eu tenho a quebra exatamente de onde não deve, né, que é o acaso, mas acontece, que eu posso ter o desenvolvimento de uma lesão, certo? A mesma coisa acontece com o pigmento orgânico, porque o DNA, ele é orgânico. Então, se eu utilizar o comprimento de onda de luz correto, eu consigo quebrar os pigmentos orgânicos, certo? Só que o comprimento de
onda correto para quebrar pigmento orgânico é o mesmo utilizado para quebrar para quebrar DNA, certo? Que seria um comprimento bem baixo no ultravioleta, certo? E aí, se eu utilizo uma luz no ultravioleta, eu posso ter problemas. Por quê? Porque eu posso causar câncer no meu paciente. Então, o ideal é não utilizar esse comprimento de onda. Tanto que na odontologia, o que a gente usa de luz? A gente usa os fotopolimerizadores, né? E a gente utiliza os lasers. Nenhum deles tem comprimento de onda no ultravioleta, porque a gente sabe que é arriscado, né? Os primeiros fotopolimerizadores que foram inventados, eles tinham a luz ultravioleta. E é daí que vem aquela história. Não pode usar para olhar para a luz do foto, dá câncer, que dava mesmo, né? Então teve um monte de dentista que teve problema de visão porque ficou olhando para aquele foto mais antigo que era ultravioleta, né? Tanto que depois que isso foi diagnosticado, a gente mudou para comprimento de onda azul, né? E nunca mais nada foi no ultravioleta, ok? Porque é um problema. Mas se eu tiver no ultravioleta, eu quebro pigmento, sem dúvida nenhuma. Assim como eu quebro molécula de DNA e como eu posso ter um problema, né, de desenvolvimento de uma neoplasia mais para frente. Então, as coisas caminham juntas. Dessa forma, o que eu posso concluir com vocês de utilizar uma luz? Não tem vantagem de utilizar a luz, porque não se vê diferença dentro do aumento de temperatura que é seguro, ok? Se eu aumentar demais, obviamente eu vou ver uma diferença, eu vou ter mais sensibilidade. E o tipo de luz. Também não devo usar ultravioleta, né? E aí, vem esses aparelhos novos, que são, por exemplo, os LEDs. Então eu tenho esse LED que apareceu há relativamente pouco tempo, deve ter uns 3, 4 anos, não muito mais do que isso, né? E esses LEDs, eles são LEDs que estão no violeta, né? Qual a vantagem? Toda a vantagem, né? Por quê? Porque eles estão buscando um meio de fazer o clareamento sem utilizar o peróxido. Só que o meio de fazer o clareamento sem utilizar o peróxido, só utilizando a luz, pode ser um problema, né? Porque se eu estiver muito próximo lá do ultravioleta, que é onde eu vou ter um efeito clareador só com a luz, e não vou ter o problema do peróxido de hidrogênio gerando radicais livres, eu posso ter o problema de estar utilizando um comprimento de onda que é cancerígeno, né? Então fica bem complicado. E aí o que a gente faz? Tem esses equipamentos, né? E a gente já tem até estudos que mostram que eles ajudam o peróxido de hidrogênio, né, no clareamento dental. Então a gente consegue clareamento mais rápido se eu utilizar esses LEDs que estão próximos do violeta. Será que a gente deve usar? Sinceramente, eu acredito que a gente precise de evidência científica, tá? Ainda tem poucos estudos. Os estudos que a gente tem mostram vantagem, mas eu não diria que a hora que a gente analisar todos, que a gente realmente veja essa vantagem. Então, eu acredito que a gente tem que esperar mais estudos saírem sobre esses aparelhos, em relação à vantagem clínica, que seria enorme, que a gente não teria sensibilidade pós-operatória, né? Só que também tem que se ver que se eles estão próximo do ultravioleta, eles podem fazer efeitos a longo prazo, né? E esses efeitos a longo prazo não vai ser hoje que a gente vai ver, não vai ser daqui a 1 ano, não vai ser daqui a 5, né? Como vocês já devem saber, por exemplo, o câncer de pele, não é porque eu tomei sol hoje que eu vou ter amanhã, vou ter ano que vem, né? Demora para a gente ter uma resposta disso. Assim como a gente também vai demorar para ter uma resposta desses equipamentos, se realmente eles funcionam, e se eles vão trazer ou não algum problema, tá? Trazem. A princípio, não, porque eles estão num comprimento de onda que não é no ultravioleta, mas está próximo do ultravioleta, né? Então, é seguro? A princípio, sim, né? Só que se ele traz um benefício de clareamento, e o benefício de clareamento vai ser com ultravioleta, quer dizer que a gente já pode ter uma dúvida aí, tá bom? Então, eu acredito assim, a gente tem que esperar um pouquinho mais para saber o que vai acontecer. E para concluir, então,
né, o que eu vejo de todos esses artigos que a gente tem na literatura e de tudo que eu estudei, é que o melhor controle ainda é a avaliação do clínico. Então, o clínico, a hora que ele vai pegar o paciente, ele tem que fazer anamnese, perguntar para o paciente se ele tem algum problema, se ele sente, por exemplo, sensibilidade, quais são os hábitos alimentares dele, observar se ele tem retração, se ele tem alguma área de erosão, se ele tem trincas no esmalte, e a partir de tudo isso, você pega, né, e determina qual vai ser a dose que você vai utilizar no seu clareamento dental. Vai fazer um clareamento caseiro? Vai ser com 10, vai ser com 16, vai ser com 20, vai ser com 22? Vai fazer no consultório? Geralmente a gente utiliza entre 30% e 35%. E aí a gente muda o quê? Muda o intervalo de aplicação e o tempo da sessão. E aí a gente vai dosando de acordo com a resposta que a gente tem do paciente quando ele vem para a consulta seguinte, né? Não é simplesmente entregar, por exemplo, as moldeiras para o paciente e falar, pronto, tchau. Tem o suficiente para você clarear, te vejo daqui a 6 meses para fazer controle, né? A gente tem que acompanhar esse paciente. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que eu acho que é interessante saber. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui para responder. Obrigada, professor. Foi muito brilhante a sua palestra. Estou aqui encantada, bem esquematizada, muito bem explicada. O senhor trouxe vários estudos comprovando. Achei bem bacana, viu? Acredito que o pessoal também está aí, todos felizes também com a palestra. Temos algumas perguntas. A gente teve alguma no meio, porque eu acho que eu não olhei o chat. Algumas foi direcionada ao PV no WhatsApp, aí eu deixo anotado aqui. Entendi. Aí Beleza. eu vou só reforçar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar agora aqui no chat, que aí eu passo para o professor. O pessoal está aqui no chat elogiando bastante sua aula. Obrigado. Deixa eu ler aqui Bastante a perguntinha da Ayla, que eu acho que é a primeira que eu estou vendo aqui no chat. Professor, sobre as restrições alimentares, eu percebi que não tem uma unanimidade. Já vi que interfere durante o tratamento e não deve se consumir certos alimentos. Porém, mais recentemente, vi que não tem interferência. O que o senhor poderia falar sobre isso? Eu diria para você que não tem evidência ainda suficiente que diga que vai interferir ou não, né? A gente tem alguns trabalhos que mostram, né, simulam o consumo de vinho, simulam o consumo de café no pós-operatório, e todos eles mostram que não interfere, tá? Só que eu diria que ainda são poucos. Seria interessante a gente ter um número maior de trabalhos, né, para poder comparar todos, né, e dizer se realmente interfere ou não. Agora, minha opinião pessoal, por tudo que eu estudei e por entender que o peróxido ele é super reativo, eu acredito que uma vez que eu, durante o clareamento, eu faça uma aplicação logo após com o peróxido, ele vai quebrar esses pigmentos, tá? E como clareador, o clareamento, né, o clareador depende da quantidade, da concentração, da frequência que a gente utiliza, o que vai acontecer? Talvez a gente precise de uma aplicaçãozinha de 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, 3 minutos a mais, para eliminar um pigmento que tem acabado de entrar, né? Então, assim, não vai ter muita diferença, eu acredito que clinicamente, porque é um processo lento e gradativo, né? E um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de pigmento, para tirar a quantidade de pigmentos que já ficou armazenado ali durante anos, não vai fazer muita diferença. Mas essa é a minha opinião, né? E a literatura, ela não mostra muita evidência. O que a literatura mostra, nos poucos trabalhos que tem, é que não tem diferença, tá? Assim, a minha opinião pessoal seria de acordo com um pouco que a gente tem de literatura. Como pesquisador, se eu for te falar, né, como uma pessoa que tem que analisar os dados, eu diria que a gente tem poucas evidências para chegar a uma conclusão se vai interferir ou não. Precisaria de mais estudos, tá? Então, eu te dei 2 hipóteses aí. O meu pessoal, que não conta, né? O que a literatura tem, que ainda não tem nada que te traga uma conclusão que realmente fale, nossa, isso funciona.
tá bom? Magno, Jamile. Nossa, temos a Gislene, lá da Univeritas de Itaquá. Professor, eu fiz clareamento caseiro e a última sessão foi no consultório. É comum esse método? Então, geralmente quando a gente começa no caseiro e vai para o consultório, é porque o paciente não teve uma resposta boa no caseiro, né? E a gente está meio decepcionado com o que a gente aconteceu, conforme o tratamento ocorreu, né? Como ele se desenvolveu. Então, geralmente o dentista, ele quer dar uma potencializada a mais. O que é usual é você fazer primeiro no consultório, né, e aí depois você continua no caseiro, porque aí a primeira no consultório dá aquela porrada inicial, né, nos pigmentos, e aí depois você vai dando batidinhas para ele sair. Mas a gente às vezes faz também, quando a gente começa pelas batidinhas, né, e aí não sai o suficiente, a gente vai lá e dá uma porrada no agente clareador. Professor Inara está aqui presente. Que saudades, professor Inara. Rodolfo. Está na moda o controverso clareamento caseiro com carvão. Ah, o clareamento caseiro com carvão. E a gente sabe que, por ser um material muito abrasivo, ele pode causar sensibilidade. Existe diferença no controle desse tipo de sensibilidade causada pela abrasão? Qual seria, na sua opinião, a melhor forma de controle desse tipo de sensibilidade causada? Então, na verdade, o carvão, ele é um abrasivo, né? Muito bem dito. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquela primeira coisa que eu mostrei para vocês. Ele vai desgastar o dente, ele não vai penetrar e quebrar pigmentos, né? Então, ele vai atuar de uma forma diferente. E o carvão é abrasivo? Ele é um agente abrasivo, né? Ele vai ter efeito? Vai ter efeito removendo o pigmento. Só que, se o meu paciente, o pigmento dele, tá lá na dentina, para eu remover esse pigmento, quanto eu tenho que passar de carvão, né? Vou ter que ficar escovando o dente até tirar todo o esmalte, tirar toda a dentina, né? Porque é diferente. Não é a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui, vou até projetar de novo para a gente ter o movimento. Então, quando eu tenho abrasão, eu vou desgastando, desgastando, desgastando. Só que se o meu pigmento está nessa região aqui, eu vou ter que desgastar tudo, né? Não vai sobrar nada. Diferente do clareamento, né? O clareamento, eu vou manter tudo isso daqui íntegro e vou tirar o pigmento que está aqui dentro, né? Então, essa questão do carvão, eu diria que é uma coisa relativamente controversa. A gente tem diferentes tipos de carvão, tem carvão que é mais abrasivo, tem carvão que é menos abrasivo, e a gente pode ver até que tem um monte de pasta no mercado agora que tem carvão, porque virou modinha, né? Só que o nosso problema são esses materiais que o pessoal compra em internet, coisa que não é industrializada, porque eu te garanto que a Colgate não colocaria uma pasta com carvão, né, no mercado se soubesse que ela causa muito abrasão, né, porque ela vai tomar um processo imenso. Então, o problema são essas coisas meio caseiras, que você compra made in China, né, que vem o carvãozinho, você vai lá e coloca, porque na verdade é um carvão mineral que se bobear está misturado com outros abrasivos ainda, né, para desgastar mais. Para tirar pigmento extrínseco, vai tirar, não tem dúvida. Mas se a pigmentação está dentro do dente, não vai clarear, né? E aí, o risco é do paciente ficar esfregando, 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 vai tirar todo o esmalte e chegar na dentina. E uma vez que chega na dentina, já era, vai ter sensibilidade. Não tem o que tire, né? Então, assim, é um problema, tá? Não sei se eu respondi, mas se você remover todo o esmalte e chegar a expor a dentina, aí é agente dessensibilizante para tentar vedar, o que às vezes é bem difícil, né? E você talvez tenha que fazer uma restauração desse dente, né? A laser terapia para o controle da sensibilidade pós-clareamento. Então, a laser terapia, eu vou te falar que foi uma grande decepção. Eu tive um aluno de mestrado que a gente fez a aplicação de laser nos pacientes, né? Foi uma tentativa para ver o que dava. Era um momento, né, que eu estava acreditando muito no laser e eu acho que eu acreditei demais, né? Não, infelizmente, no nosso trabalho não teve diferença
e eu acredito que seja bem difícil mesmo, né? Mas tem gente que acredita no laser, né, no laser terapêutico. Tem alguns trabalhos, mas também são pouquíssimos trabalhos que utilizam laser no clareamento. Então, assim, eu diria para você que não tem muita evidência científica ainda. É um campo que precisa ser melhorado. Mas depois que eu fiz o trabalho com o meu aluno, a gente não viu diferença, eu fiquei pensando que realmente, se a gente for pensar no mecanismo, né, é complicado, porque o laser, ele vai atuar como? Se o meu problema da sensibilidade é o peróxido, né? Enquanto tiver peróxido lá, ele vai estar puxando a inflamação. Enquanto ele estiver puxando a inflamação, não tem o que fazer para eu não ter essa inflamação. Então, eu acredito que o laser talvez não seja também o ideal, né? O ideal mesmo era a gente ter uma vitamina C que a gente injetasse ali na corrente sanguínea e subisse o antioxidante, eliminasse tudo, né? Mas eu acredito também que essa dose vai ser muito alta e seria inviável. Então, é realmente complexo. Tomarmos café sem que haja alteração do pigmento do esmalte dentário. Tem que tomar café e escovar o dente. Não é o mais legal, né? Porque a gente gosta de tomar café para ficar com o gostinho do café na boca. Um pouquinho, pelo menos, né? Mas, infelizmente, é evitar que o pigmento fique presente na boca, né? Então, assim, tomou café, faz um enxágue com água, né? Escova a língua, principalmente, que a língua geralmente acumula mais pigmento, porque o problema é esse pigmento que fica flutuando na boca, um ou outro acaba entrando, né? É difícil entrar? É difícil, mas acaba entrando e, infelizmente, faz parte, né? Faz parte do envelhecimento do dente escuro, então a gente também tem que se contentar com isso. E aí, tem o clareamento dental para remover esse pigmento, né? Se você já clareou o dente uma vez e ele escureceu, pode clarear de novo, né? Não é porque o agente clareador ele é inespecífico que vai destruir a dentina. Vai acabar destruindo? Vai. Só que ele vai atuar também em cima dos pigmentos, então talvez vá dar uma melhora, né? Então, o clareador, a gente ainda pode, o tratamento clareador, a gente ainda pode considerar como um tratamento mais conservativo, porque para uma pessoa com alteração de cor, a alternativa seria fazer ou uma faceta ou uma coroa, né? E isso embute a remoção de esmalte, de dente. O clareamento não, né? Ele preserva o dente. Por mais que a gente tenha algumas alterações, elas acabam sendo microscópicas, tá? Então, cafezinho e bochechinho. Pessoal, mais perguntas? Sim, alguns autores recomendam o uso de analgésico antes ou depois do clareamento em pacientes com históricos da sensibilidade. O senhor concorda com esses autores? Olha, eu diria para vocês que, em relação a analgésico, eu não encontrei nenhum artigo. Eu só encontrei artigo de pesquisa, né? O que a gente vê é alguns artigos de caso clínico que relatam o uso de analgésico, né? Eu acredito que o analgésico, ele possa ajudar, né? Só que o analgésico, ele não vai tirar o peróxido, né? Então, o paciente, teoricamente, enquanto não diminuir o nível de peróxido de hidrogênio lá na polpa dele, ele vai continuar sentindo dor, né? Então, a gente vai ajudar um pouquinho, eu acredito, né? Como eu disse para vocês, a gente também não tem evidência clínica que se eu usar tudo vai dar uma ajuda, né? Mas, se for o caso, se for uma emergência, receita um anti-inflamatório, receita um analgésico, vai direto para o anti-inflamatório não esteroidal, que eu acho que vai ter um efeito bem legal naquele momento, pontual. Pelo menos vai dar um alívio para o paciente, para que essa dor postergue e o próprio corpo vá eliminando, né? O meu único problema de utilizar esse tipo de medicamento é que eu fico pensando que, se eu quero fazer um tratamento, e o meu tratamento eu já planejei que eu vou usar uma dose alta, né? Por quanto tempo eu vou utilizar essa dose alta? A gente não faz um clareamento em 1, 2 dias. A gente demora, às vezes, 2, 3 semanas para fazer. E aí eu vou ter que ficar dando uma dose alta, né, de um anti-inflamatório para um paciente por 3 semanas, por causa de um tratamento estético, né? Então, assim,
os trabalhos mostraram que dentro de uma dosagem que a gente utiliza na odontologia, que eu diria para vocês que é uma dosagem alta, né, uma dosagem para cirurgia mesmo, né, não funcionou. Teria que ser uma dosagem mais alta e por um período mais longo. Então, eu acredito que vai ajudar, se for uma emergência, dá uma dose alta de anti-inflamatório. Mas você tem como prever se você vai usar uma dose alta ou uma dose baixa, né? Então, se você tem como prever, para que você vai fazer um tratamento que você sabe que vai ter dor? Faz um protocolo que não vai ter dor. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas também quanto tempo a pessoa ficou com aquele dente escuro? Anos, né? Para chegar naquele tanto de escuro, o que custa esperar 2 semanas a mais para ficar com o dente mais claro, né? Então a gente tem que partir para o que é mais seguro, né? Isso seria o ideal, né? Mas obviamente você pode errar a mão durante uma aplicação. Aí, receita anti-inflamatório, analgésico, pode aplicar dessensibilizante, fala para o paciente tomar vitamina C. Tudo isso não tem comprovação científica que ajude, mas a gente sabe que tem um princípio que diz que vai ajudar, né? E vai que para esse paciente ajuda um pouquinho, né? Para quem tá ruim, se ajudar um pouquinho só, pelo menos vai conter aquela dor, tá? Mas eu não usaria isso como um protocolo, né? Porque não tem base científica, como a gente viu, né? Uso de anti-inflamatório e esses outros métodos, né? E o que a gente sabe, né, que tem base científica, é que se você utilizar uma dose baixa, o paciente não vai ter sensibilidade. Então, teoricamente, seria esse o caminho mais adequado que eu indicaria para vocês. Controlem a dose, tá bom? Temos mais perguntas? Ok, professor, as perguntas finalizadas. Não tem mais nenhuma, não. Muito bom. Muito bem. Então, ó, eu vou só pedir para vocês, ó, fazer meu merchan. Sigam meu YouTube, certo? Vocês têm que acionar o sininho, dar um like e divulgar para o pessoal se vocês gostarem. Tem bastante coisa interessante aí para quem está começando na dentística e também tem coisa de escultura e eu estou crescendo cada vez mais com outras informações. E ultimamente estou fazendo umas aparições assim com os temas meio diferentes. Ontem o nosso tema foi de drogas ilícitas, né? O efeito de drogas ilícitas na odontologia, com professores convidados. E por aí vão aparecendo coisas. No YouTube? No YouTube, ó, Dentística e Companhia. Se chamava Gutojar, mas aí me falaram que Gutojar não é nem um pouco bonito, né? Eu coloquei Dentística e Companhia. Recomendo, viu? Seguir tudo, Instagram, YouTube, Isso tudo. Aí. Viu? Isso aí. Muito obrigada, Guto, por você ter dado essa palestra assim tão rica, de uma forma tão generosa, ter compartilhado seus conhecimentos, tá? E quando passar a pandemia e quiser vir dar um pulo aqui em Feira de Santana, nós vamos recebê-lo de braços abertos. Tá? Estamos te esperando aqui. Com certeza. Estou devendo essa visita. E precisamos estreitar laços, né, Vanessa? Isso aí. Com certeza. Juntos, né? Com certeza. Isso aí. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Professor, muito obrigada. A todos que tiveram disponibilidade de estar aqui hoje. E acompanhem nosso Instagram, sigam, que vão haver mais outros eventos esse ano, viu? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.